vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Graças a Deus. Meus irmãos, nós iremos meditar na palavra de Deus, informando que Vera não pôde vir, porque amanhã é ceia e amanhã os jovens estão providenciando uma feijoada, será vendida amanhã, uma feijoada na Santa Ceia, após a Santa Ceia. E aí ela, juntamente com a irmã Mali, está fazendo essa feijoada. Aí ela não pôde vir. Mas nós devemos fazer o esforço, né? Sempre eu falo aqui são poucos que congregam, temos muita gente aqui por perto, mas não vem. Mas graças a Deus pelos que vêm. Aí eu sempre aconselho, irmão, não faça compromisso, a não ser que uma vez ou outra devido a dificuldade, e isso é normal. Mas graças a Deus por aqueles que vêm ouvir a palavra de Deus, adorar a Deus na beleza da sua santidade, O Salmo 113, nós lemos nesta noite o Salmo 113 como leitura devocional, mas são 9 versículos, mas eu quero frisar os versículos 5, 6, 7, 8 e 9 do Salmo 113. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Meus irmãos, vamos meditar nesta palavra gloriosa. Toda a palavra ela é boa, do Gênesis ao Apocalipse. Toda a palavra de Deus ela é importante, tanto no Novo como no Velho, como no Novo. Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia Sagrada, ela é importantíssima. Graças a Deus. Eu me lembro que antes de servir a Deus, eu não conhecia a Bíblia Sagrada, eu desconhecia a palavra de Deus. Eu vivendo atribulado, e todas as vezes que por um acaso eu estava prestes a receber a Cristo como meu Salvador, o Espírito de Deus já estava trabalhando na minha vida, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo começou a trabalhar em mim, e naqueles momentos de dificuldade, de lutas, de tristeza, eu me deparei com a Bíblia Sagrada. Eu comecei a ler a Bíblia Sagrada,
E todas as vezes que eu li a Bíblia Sagrada, eu me sentia bem. E logo depois, não demorou muito, eu recebi a Cristo como meu Salvador. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Pois bem, o salmista, ele começa dizendo: quem é como o Senhor nosso Deus? Olha, quem é como o Senhor nosso Deus? Aleluia. Quem se compara ao Senhor nosso Deus? Em outras palavras, em outras traduções, quem se compara ao Senhor nosso Deus? Quem? Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Aleluia. Os irmãos sabem que o livro dos Salmos, ele é uma linguagem bonita, uma linguagem poética, porque a Bíblia, ela é dividida em Velho e Novo Testamento. São 66 livros, 27 no Novo e 39 livros no Antigo Testamento. E os livros poéticos são, vamos lá, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Os livros poéticos, repetindo para gravar: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. 5 livros, os livros poéticos. Por isso que o salmista diz: quem é como o Senhor nosso Deus? Em outra, quem se compara ao Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Irmãos, isso aqui está falando de quê? Quem é como o Senhor nosso Deus? Fala de quê? Da grandeza de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano. E os meus sabem que nós estamos caminhando para o fim de todas as coisas. E o apóstolo São Pedro diz que o fim de todas as coisas se aproxima. Então esse versículo aqui fala da grandeza de Deus. E a morada de Deus é nos céus. Deus é grande, irmão. Vamos aos atributos de Deus. Pelo menos 3 atributos: onipotente, onisciente e onipresente. Pelo menos esses 3: onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente fala do poder de Deus. Onipotente fala que Ele é todo poderoso. Ele é o princípio, Ele é o fim. Diz a Bíblia no livro de Apocalipse que Ele é o princípio e o fim. Então é ingênuo dizer: eu falei isso na escola bíblica dominical, e antes, e quem criou Deus? Pelo amor de Deus. Se a pessoa pensa assim, então existe alguém maior do que Deus. Mas não existe. Deus, Ele é o princípio. Por isso que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é grande, Deus é soberano, Deus é único. Então isso é muito ingênuo. Não existe antes de Deus. Deus é o princípio, é o início e é o fim. Glorificado seja Deus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas?
Então Ele é onipotente, todo poderoso, todo poderoso. Na onipotência de Deus, Ele pode fazer o que Ele bem quer. Se Ele quer curar alguém do câncer, Ele cura. Quando Ele quer curar alguém da AIDS, Ele cura. Quando alguém estiver atingido por um coronavírus, Deus querendo, cura. Deus, Ele é todo poderoso. Por isso diz lá em Isaías: operando eu, diz Deus, diz o Senhor, operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Quem? Quando Deus quer operar na vida de uma pessoa, ninguém impede, irmão. Ninguém impede. Ele é onipotente, Ele é onipresente. Não adianta o homem fugir de Deus, não adianta, porque os olhos de Deus estão em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém se esconde de Deus, porque Ele é onipresente. Agora mesmo, quantos estão cultuando a Deus? Em lugares. Quantas pessoas estão adorando a Deus? Seja nas suas casas, seja em uma cidade, seja no exterior, ou aqui mesmo no Brasil. E Deus está presente em tudo que é lugar. Deus, o mesmo Deus está presente, porque Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso revela o quê? A grandeza de Deus, o poder de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. E Ele é onisciente, Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele é conhecedor de todas as coisas. Antes que nós falarmos alguma coisa, Ele já sabe o que nós vamos falar, porque Ele perscruta o nosso coração, a nossa mente. Muito bem, nós vamos para o Salmo 139. Irmãos, esse salmo é tão maravilhoso, irmão. Esse salmo é tão sublime. Esse salmo revela a onipresença e a onipotência de Deus, e é o salmo de Davi. Olha que palavras gloriosas. Salmo 139. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Olha, irmão. Salmo 139. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Isso aqui é o quê? A onipresença, a onipotência de Deus. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Conhece ou não? O nosso assentar, o nosso levantar, Ele conhece. Ele sabe o nosso deitar, Ele sabe de tudo da nossa vida. Deus sabe, porque Ele é onipresente. Ele está vendo tudo. Quando Ele diz assim: Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Aqui já entra a onisciência de Deus. Então Deus, Ele sabe de tudo. Às vezes nós estamos passando por uma dificuldade, estamos passando por uma luta. O próprio Jesus
disse: no mundo teríamos aflições, no mundo tereis aflições, mas aí ele dá uma injeção em nós. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Irmão, está desanimado por uma causa, por uma luta, por uma dificuldade? O Senhor está dizendo nessa palavra: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci. Eu venci. Aleluia. Eu venci. Amanhã é Santa Ceia. E amanhã nós vamos relembrar todo o sacrifício expiatório de Jesus que Ele fez por nós na cruz. E tudo aquilo ali, irmão, que Ele suportou por mim e por você, foi para nos dar vida. Nos dar vida. Nos dar salvação. Imagine só, se Jesus recusasse de vir ao mundo, mas Ele, de bom grado, como obediente é ao seu Pai, ao Deus Pai, Deus Filho, obedecendo ao Deus Pai, e Ele disse: eu irei e darei a minha vida pela humanidade. E diz o apóstolo São Paulo em Filipenses que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Humilhou-se a si mesmo e morreu em uma cruz por nós. Então tudo aquilo ali, todo aquele sacrifício, a morte, Jesus sendo Deus, Ele tomando a forma de homem, porque Ele deveria tomar a forma de homem, vir a esse mundo e morrer por nós. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É a prova, irmão. Quem ama, dá provas. Quem ama, dá provas. Quem ama, dá provas de que ama. Se eu amo os irmãos, eu vou dar prova que eu amo os irmãos. E assim, vice-versa. Como é que eu dou prova que eu amo os irmãos? Falando a palavra de Deus, cuidando dos irmãos, aconselhando, é com as atitudes, é não maltratando os irmãos, é dessa forma. Como é que o esposo ama a esposa? É o trato, é o respeito, é o cuidado. E o apóstolo São Paulo diz que aos homens os esposos devem amar as esposas como a si mesmo, e a esposa deve reverenciar o marido, respeitar o marido. Muito bem. Então a prova de que Deus nos amou foi ter enviado Jesus Cristo para morrer em uma cruz. Pois bem, tu me conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe tens o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, e conhece todos os meus caminhos. Ele conhece. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces.
Não precisa nem dizer nada. E às vezes, irmão, você vai para a oração, você fica ali, não tem nada para falar, mas você fica em silêncio com Deus, e Deus está entendendo você. E às vezes nos falta palavras na oração, mas o Senhor está entendendo tudo ali no silêncio. E diz: eis que o Senhor tudo conheces, tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Irmãos, isso aqui fala da grandeza de Deus. Ele começa a dizer uma série de coisas maravilhosas aqui. Nada está fora do alcance de Deus. E uma coisa bonita aqui, irmãos, é isso: pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Entristeceste-me no ventre de minha mãe. Coisa maravilhosa, irmão. A vida sendo gerada é coisa maravilhosa, é coisa de Deus. É coisa de Deus. É triste quando uma mãe faz um aborto, já a criança e aborta, mata o bebê. É muito triste isso, porque diz aqui: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Isso é coisa de Deus. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Isso é coisa de Deus. E os irmãos sabem que a ordem de Deus foi essa: crescei e multiplicai-vos. Quando Deus fez Adão, veja só que Deus viu que o homem estava só e providenciou uma mulher para Adão, porque a solidão não é coisa boa. A solidão não é. O homem viver solitário. Então Adão estava só, e Deus viu que aquilo não era bom. O que ele fez? Ele providenciou uma esposa para Adão. E Deus disse para Adão e para Eva, para os dois: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Crescei e multiplicai-vos. E multiplicou mesmo. Hoje a terra está aí a 8 bilhões de seres humanos. 8 bilhões. Muito bem. E ele prossegue: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo de dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos,
quão grande é a soma deles! Se os contar, seriam em maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Aqui ele já entra em uma outra questão da agressividade dos homens para com Deus, os homens que xingam Deus, os homens que menosprezam Deus. Irmãos, estou sabendo que as coisas vêm acontecendo assustadoramente, é a mão de Deus. E a Bíblia diz que o que o homem semear, ele vai colher. É a lei da semeadura. Eu já vi, e não adianta, irmãos, a pessoa blasfemar de Deus, se revoltar contra Deus, porque Deus é grande, Deus é poderoso. Todos aqueles que se levantam contra Deus, que xingam a Deus, blasfemam de Deus, o fim dele é triste, porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então diz: pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então fala de homens malvados que blasfemam de Deus. Veja só que aquele rei, teve um rei na Bíblia que ele não deu glória a Deus, e ele foi comido de bichos. Diz lá que ele não glorificou a Deus, ele não transferiu a honra para Deus, a glória para Deus, e ele foi comido de bicho. O rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, se engrandeceu tanto que ele ficou como um animal, comendo capim, e ele passou um tempo naquela humilhação, até que se lembrou de Deus e reconheceu a grandeza de Deus. Que quando ele reconheceu a grandeza de Deus, aí ele voltou ao seu estado normal, porque ele glorificou ao Senhor. Então é muito triste as pessoas zombarem de Deus, e horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aqui já foi um pedido do salmista Davi, para ele provar, para ele conhecer o seu coração, e que se houvesse algum caminho mau, que o Senhor o guiasse pelo caminho do bem. É isso que ele quer dizer, pelo caminho eterno. E às vezes nós devemos fazer essa oração: prova o meu coração, Senhor, conhece, vê o meu coração, vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O apóstolo São Paulo disse no momento da ceia, ele disse: examine-se o homem a si mesmo. Então nós devemos fazer uma reflexão de nós mesmos, não é de fulano nem de ciclano, é de nós mesmos, para ver como é que está o nosso altar com Deus. Muito bem, então esse salmo aqui, 113, ele fala da grandeza de Deus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo.
que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Irmãos, Ele levanta o pobre do pó. Quantas e quantas pessoas foram alcançadas por Deus? Aquele que estava lá no pó, aquele que estava necessitado, o Senhor socorreu, o Senhor levantou e o colocou na presença dele, e o colocou no reino da sua luz, do seu amor. Quem éramos nós, irmãos? Quem éramos nós? Que vivíamos desgarrados, vivíamos abatidos, tristes. Mas o que Deus fez? Ele nos tirou de lá, das trevas, das garras do diabo, e nos colocou na sua presença, no reino do seu amor. Por isso que no Salmo 106 diz que não fomos nós. O Salmo 100, verso 3: saber que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Foi Ele, o grande, o poderoso, o santo, o que salva, o que restaura, o que liberta, o que cura, o que batiza no Espírito Santo. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. E no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como é bom termos Deus, o Senhor, como nosso pastor. É um privilégio. Pois bem, então fiquemos com essa palavra, irmão. Ele do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Oh, irmãos, que éramos nós, que era você, vivia abatido, triste, cheio de problemas, e o Senhor nos trouxe para a presença dele, e Ele está cuidando de ti, Ele está cuidando de nós. Nós não estamos sozinhos, não. Ele disse: não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou enviar outro Consolador para estarem com vocês, estarem todos os dias, Você não está só, não. Você tem a presença de Deus, você tem a presença do Espírito Santo. Aleluia. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê saúde, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê poder para proclamarmos seu amor, a sua palavra a todos os cantos da terra. Então receba nesta noite poder de Deus, receba nesta noite graça de Deus, receba dons espirituais em nome de Jesus. Receba milagre, cura, saúde, libertação, poder de Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, irmãos. O Senhor é bom.